catacumbas. Boa tarde, pessoal. Aqui é Daniel do Centro de São Paulo. Eu estou com a Luciana, com o Caio, com o Eduardo. E a gente vai fazer o nosso primeiro React. A gente não tem experiência com React, mas o vídeo que a gente optou por fazer essa experiência, por fazer essa tentativa, é um vídeo que a gente entendeu ser extremamente relevante, extremamente adequado aos tempos em que vivemos e extremamente tocante para a sua vida pessoal. Você já vai entender por quê. Antes disso, é prudente que nós rezemos. Então eu vou chamar a nossa oração de introdução, depois chamo um oi de cada um rápido e a gente fala um pouquinho do vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o suplicamos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Jesus, tem de piedade de nós, que somos pecadores. Jesus, tem piedade de mim, que sou pecador. Tudo bem, Lu? Boa noite a todos, tudo ótimo. Daniel, realmente eu acho que esse é um tema fundamental para o momento que a gente está vivendo. Fala aí, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Daniel. Boa noite, Lu, Caio, tudo bem? Muito animado para fazer essa primeira gravação desse React com esse tema bastante importante para os tempos atuais. E aí, Caio? Salve Maria Santíssima. Simbora para a pancadaria. Vambora. Ivan, mete o som, mete o vídeo. Para aí, Ivan. Como vocês estão vendo, existe uma pessoa que vai dar um depoimento. Essa pessoa alega que passou um tempo no inferno, depois de ter tomado dois tiros. E ele faz uma descrição, 3 tiros. E ele faz uma descrição absolutamente católica, ele não era católico, absolutamente profunda e verossímil do que é o inferno, sob a perspectiva católica, juntando a experiência de místicos e pessoas que de fato tiveram essa mesma situação, reconhecidamente pela igreja, e de doutores da igreja e teólogos que explicam a doutrina católica sobre o inferno. E esse indivíduo, que não tem como saber isso, nenhuma dessas variáveis, faz uma descrição que vocês vão ver agora, extremamente verossímil, extremamente teológica e doutrinariamente correta, e extremamente impactante para as nossas vidas pessoais. E é por isso que a gente resolveu fazer esse react e compartilhar com vocês. Então vamos lá. Bora, Ivan. A former gang member named Dominic Morrow, who was shot twice and considered medically dead for over 3 minutes in 2009, tells his powerful story of having experienced hell while he was unconscious. I was medically dead for 3 minutes and 47 seconds. What he saw is something people need to hear. I joined the gang at a very young age, between the age of 12 and 13. I had a rough life. You know, Chicago was a hard place to grow up. Unfortunately, I took that route. Years have passed, and I pretty much mastered the craft, so to speak, of the streets. Give my life to, I consider them like a family to me. And come to find out, they stabbed me in the back and set me up to get me killed. And wait a minute, something is not right. And I had a weird feeling in my gut about this guy. All of a sudden, I looked up, and the guy looked at me with a smirk. He just kind of like evil grin, like, I got you. It was just like it was so evil, but I just remember everything moving in slow motion, and I fell back. This kind of darkness is not a darkness that's here on earth. This darkness is alive. So as I'm falling, I knew. Para aí. Para. Eu só quero fazer esse comentário de introdução. Ele escreveu como ele morreu. Um amigo dele, da gangue, pegou ele por trás e deu os tiros nele. Ou seja, ele foi traído e ele percebeu o mal na cara do cara que atirou nele. De agora em diante, ele vai descrever o que aconteceu com ele. Você quer falar, Lu?
Eu gostaria de falar a respeito dessa experiência, assim, brevemente, né, esse leve introdução aí que ele conta da vida dele. Eu pesquisei um pouco mais a respeito dele. Ele teve uma vida realmente bem complicada, assim. Cresceu em Chicago, né? Ele fala um pouco dessa coisa, mas eu descobri que o pai dele morreu muito cedo, a mãe se tornou uma alcoólatra e ele foi criado pela avó. E essa avó é que colocou alguma semente de conteúdo de Deus, assim, né? Eu não sei nem como dizer isso, porque não é exatamente, eu não venho de uma família católica, mas colocou esse princípio, né, moral e essa conexão com Deus. Outra coisa bem interessante que eu descobri também a respeito dele, apesar dele participar, né, da gangue e se envolver em crime e tudo mais, ele tinha um refúgio que era a escola. Então ele se sentia muito pacificado assim na escola, gostava de estudar. Então é interessante assim a gente perceber é uma pessoa que está envolvida, né, numa situação de vida muito complicada, mas tem uma coisa por trás, né? Essa avó certamente rezava por ele. Então a gente nunca pode deixar de rezar pelas pessoas, né, que estão à nossa volta. Por mais que a gente pense, nossa, essa pessoa não tem jeito, continua rezando, por favor. Essa é a coisa principal e mais importante que a gente pode fazer para qualquer pessoa que está ao nosso lado. This was hell, and then I heard the screams of the people. While many alleged near-death experiences are false and deceptions, and we know that because they present false and unbiblical salvation messages, we believe that his experience was a true one that God allowed him to have. And the first thing I noticed were these demons, things. They're the most grotesque, smelliest. Hollywood can't even get close to how these things look. Dominic says that as he descended into hell, he fell into what was an immense abyss. But the weirdest part was when I fell backwards, I started instantly falling forward. I was falling down face forward as I fell backwards. That was the weirdest part. That's the spiritual aspect of it. But as I'm falling, I don't even know how to measure it. You know, they say the speed of light is 186,000 miles per second. That was faster than that. As he fell, he felt himself being stripped of everything that is good. Everything that people take for granted, such as hope, love, etc., since it all comes from God. James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Dominic was stripped of all of it. But the further I'm going down, just falling and falling, the more and more I felt like I was getting stripped of everything. I knew I was getting stripped of the things that God gave me that I took for granted, like hope, love, fellowship, patience, everything. The further I was falling down fast, everything was getting stripped from me, and I was getting more and more afraid. But this is a different type of fear. He talks about the stench of hell. Você viu que ele fala, né? Que ele foi despojado, a pessoa é despojada quando cai no inferno de tudo aquilo que é bom, porque o que é bom vem de Deus. E isso bate um pouco aquilo que ensina a Igreja Católica, de que quem vai para o inferno começa a odiar a Deus, que é uma coisa que para nós hoje que estamos aqui é difícil imaginar que se odeia a Deus, mas é uma realidade completamente diferente da nossa capacidade de entender. Which is so bad that he cannot fully describe it. But as I'm falling, I'm feeling more and more frightening. I started hearing, the first thing I noticed was laughter around me. As I'm falling, it was like this laughter, and it was like these giggling little but the laugh itself, they were laughing, I felt it. It was a different type of laugh. It was a demonic hatred. Like I just knew whatever was laughing at me hated me more than like with anything you can even describe. But as I'm falling, I hear this laughter. The second thing that caught my attention was this horrible smell. But I smelled the smell, and the smell, I can even just talking about it right now. So I'm sorry if I pause a little bit because this, a lot of this comes back to me and I still get a little emotional, but the smell alone is so bad. Like I can't even describe it. There's nothing. You can have 1,000 corpses and dead animals and whatever you want to put into the mush. It smells like Febreze compared to what I smell. This corresponds to others who have had experiences of hell.
St. Bede the Venerable, a Benedictine monk who lived in the 8th century, wrote about the experience of Drythium, a man who saw hell during a near-death experience around the year 696. Drythium eventually became a monk, but he described hell as having, quote, a stench foul beyond compare, end quote. So as I'm falling, then I notice Não, deixa a eu. little light. Para aí um pouco. Uma coisa que chama a atenção aqui sempre é que vão fazendo paralelos entre as coisas que ele não católico fala com as coisas católicas. Visões de padres, enfim, de pessoas que tiveram. E ele provavelmente não teve acesso a esses chamados, a essas passagens do que as pessoas antigas, nossas, católicas, que relataram de como era o inferno. Então, é interessante notar que cada coisa que ele vai falando, que ele descreve, vai sendo feito, trazido acho que pelo locutor, ou pelo redator aí desse vídeo, ele vai acoplando coisas de católicos. Isso está sempre se prorrogando. Ele fala as coisas, o redator vem e coloca a coisa que católico, que os bispos sempre colocaram. É importante deixar isso claro, porque dá veracidade e legitimidade às coisas que ele fala. E aí, só um comentário que eu queria fazer. Para quem assistiu Nefarious, a mensagem central de Nefarious é o tamanho do ódio que o demônio sente pelo ser humano, que tem uma razão teológica, etc., para isso. E ele fala isso, né? À medida que eu ia caindo, eu vi o ódio, o tipo de ódio que eles tinham diante de mim. Isso também me chamou muita atenção. Antigo, né? Antigo, né? Ele Antigo, fala antigo. Essa palavra antigo é impactante. Eles sentem um ódio antigo. E o fedor que ele fala, né, é inacreditável. É uma coisa que desde sempre as pessoas relatam. Segue aí, Ivan. And it was so small, it was a pinpoint of light. And I heard, and as I'm falling, it's getting bigger and bigger. And then that's when it hit me. I knew, and I thought it was a fairy tale. I'm not gonna lie, I just thought hell was a fairy tale. I thought it was a place of fantasy. I thought it was a scare tactic used by religions. I knew, I said, I'm going to hell. Quero parar It doesn't aqui. exist over. Essa é uma coisa muito importante que eu acho também, porque a gente está contaminado por esse espírito, né, assim, anticlerical e tudo mais. E a gente convive, né, com muita gente que está ao nosso redor, que tem essa visão ateísta. A religião só servia como manipulação, né, servia como uma forma de meter medo nas pessoas. Eu achei muito sincero, né, muito comovente ele falar desse jeito, né, assim, de alguma forma ele teve uma consciência muito clara de que aquilo era verdade, aquilo era inferno, e ele merecia estar lá. É muito impactante essa hora aí que ele fala, e reportando inclusive isso, né, ele viveu a vida toda achando que tudo isso era conto de fadas, né, que isso era bobagem. Outra coisa que vale marcar, a gente não é especialista em comportamento, né, mas ele não fica buscando imagens olhando para cima, percebe que ele fala reto, e ele também não está lendo, né? Então parece que ele está realmente rememorando o que ele viveu. Mas vamos lá. In eternity, the way it exists here. So all the time that I'm falling, people say, how would you have time? Time doesn't exist the way you can't even fathom it. Eternity, it has no time. So as I'm falling, I knew this was hell. And then I heard the screams of the people. The screams and the yells while as I'm falling, and this portal, may I call it the portal, was getting bigger. You can just hear, and I knew it had to be billions. Hundreds of millions of billions of people down there. I mean, screaming, and then their screams are gut-wrenching. The same way I heard those demonic laughs, I can feel it in my gut and feel it in my soul. Those screams were worse because it was suffering. It was blasphemous things being yelled. Peraí, Caio. Perceba que ele fala bilhões. Sim. O que endossa a tese óbvia de que a porta estreita permite a passagem de menos pessoas. Porque a porta é estreita. A porta essa que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é verdade que a maioria não vai para o inferno, aparentemente. Isso se confirma da forma que está aqui, né? Ou ao contrário, não é verdade que a maioria é salva, que a maioria está salva, né? E a outra coisa que eu queria ouvir um pouco você, e talvez o Eduardo, um comentário rápido, é que ele fala que o inferno não tem tempo, que confirma a teologia do Kairos, né?
o tempo fora não é o mesmo tempo cronológico, né? O tempo de tá fora da Terra. Ele tem uma dinâmica diferente, né? Ele fala o inferno não tem tempo. E mais do que isso, né? Confirma de fato a eternidade da alma. E a desgraça ou o paraíso para todo o sempre. Então, é grave isso, é importantíssimo isso. Fala aí, Eduardo. Daniel, essa dimensão da eternidade é algo assustador, né? Porque para nós, mais uma vez, na nossa concepção e na nossa consciência humana, a gente não tem noção do que é a eternidade. Vou fazer uma brincadeira aqui de mau gosto. Imagina você que está ouvindo o vídeo agora, amigo, amiga, projetar o que ele vai descrever daqui para frente para a eternidade, conforme o Eduardo chamou a atenção. Faça esse exercício enquanto você ouve o vídeo. Boa. Vamos lá, Ivan. It was just horrible, you know, people begging for one more chance. I mean, the thing is, when you're in the spirit, you can hear 1,000 noises at one time, but you can decipher and know each one, whether they're playing simultaneously or not. You can distinctively know and hear everything. He describes the heat of hell. But as I fall and I see this portal, it looked like an old cave, like I'm entering an old cave system. Okay, and then that's when I felt the heat. See, now I'm looking back on it, it probably already was hot when I got closer to it, but I was so shocked and so terrified by everything else, I didn't pay attention to the heat until I actually got into the first portion of the portal. And then that's when the heat hit me, on top of everything. It was just a bombardment of everything. And, you know, here on earth, in our physical bodies, we feel things separately, meaning like, you know, our nervous system. So if you get poked in your back, you get punched or something like that, you can feel it just kind of in that spot. But no, there you feel it all simultaneously at one time. Pain, everything. It gripped, it's your whole body. But when I felt this heat, it's a different fabric. It's a different fabric of heat. It's not like how you burn your finger here. It's a spiritual component to it because it's beyond. It's beyond. I mean, just say if I wanted to put it on a temperature scale, I would say 12,000 degrees and up. St. Francis stated, quote, Para um minuto. Eduardo, Luciana, Daniel, uma coisa interessante aqui é o seguinte, todos os relatos de várias pessoas que morreram e voltaram para a vida, uma das provas de que a vida após a morte, trazida pela ciência, é o seguinte, contra os ateus que falam, morremos aqui e aqui ficamos e depois de morto acabou. Mas como é que a medicina se contrapõe à questão de que existe vida após a morte? Os ateus falam que tudo é cérebro, que está tudo no cérebro, e uma vez que o cérebro morre, acabou tudo. Só que a ciência prova, para além da mínima dúvida, que quando a pessoa está morrendo, e portanto o cérebro está morrendo, ao invés de tudo dessa pessoa ir diminuindo, na medida em que o cérebro vai morrendo, há uma explosão, há uma expansão, ao contrário de tudo que você pode imaginar, de sensações, de visões, de sentimentos. Então, assim, é exatamente o que ele está escrevendo aqui. E você, Daniel, eu me lembro, você sempre batia muito nessa questão que te impressionou bastante, da pessoa toca, você sente no corpo inteiro. O relato de todas as pessoas que morreram e voltaram é justamente neste sentido. E a ciência atesta exatamente isto, que na medida em que a pessoa vai morrendo, ela vai tendo uma expansão de tudo. E outra coisa, né? Aquela história de que para Deus 1000 anos é um segundo e os segundos são 1000 anos, né? Tudo acontece no mesmo tempo, ao mesmo momento. Toque, Ivan. quote, there are numerous texts in sacred scripture which demonstrate that the fire of hell is a true material and corporal fire. We read, for instance, in the book of Deuteronomy, a fire is kindled in my wrath and shall burn even to the lowest hell. And in the book of Job, a fire that is not kindled shall devour him, revealing that this fire of hell needs not to be nourished, but once enkindled by God, burns eternally. There are a number of passages in the book of Isaiah referring to this fire of hell. Which of you can dwell with devouring fire?
which of you shall dwell with everlasting burnings? Their worm shall not die, and their fire shall not be quenched, and they shall be a loathsome sight to all flesh. He will give fire and worms into their flesh, that they may burn and may feel forever. Judith 16:21. Hell is a fire of a particular type, a fire prepared expressly to avenge the injuries which sin has done to God by carnal pleasures. For as the book of Ecclesiasticus remarks, the vengeance on the flesh of the ungodly is fire and worms. End quote. But as I'm falling, and I enter this program, Eu queria chamar a atenção das pessoas para ouvir esse vídeo, né, mais de uma vez, prestando atenção nessas citações que o irmão Peter, que é o narrador, né, que é o que faz essa narração aí, comparando e trazendo esses textos, né, bíblicos e católicos, especificamente dos santos, mas porque é de uma riqueza, é de uma profundidade espiritual. Eu acho que vale a pena, né? Você está vendo rapidamente aqui com a gente, né, numa sequência, mas volte a esses textos, a essas citações, porque é muito forte, é muito impactante, assim, para a gente ter é quase uma catequese, sabe, a respeito, né, desse processo aí, né, do pós-vida aí, né, dessa situação do inferno, né, dessa outra dimensão e tudo mais. Eu realmente recomendo que a pessoa volte a rever o vídeo algumas vezes e até procure, né, esses autores. E assim como Nefários é o tipo da coisa que tem que ver uma vez, duas vezes, três vezes, para pegar todos os detalhezinhos, né, Eduardo? Todas as pegadinhas, né? É isso mesmo, são assuntos que as pessoas não estão preparadas para ouvir, e muito pelo contrário, como a Lu chamou atenção num comentário anterior, elas estão sendo proibidas de ouvir, né? Toca aí, Ivan. Feel the heat, I'm hearing the yells, it's like it's overwhelming. And at this time, by the time I got to the bottom, I just knew I was in hell, and I knew I was going to hell. But once I passed the portal, all I remember is when I hit the bottom. I didn't feel anything when I first hit. So I'm trying to think, I was asking, was it the Lord that softened the blow when I first hit? But when I fell and I raised my eyes, it felt like I had no strength. I felt like I hadn't eaten for like months. I couldn't breathe. It was horrible. Just a feeling of just nothing. But the only thing that kept coming to my mind was, and I know the Lord did this purposely, was thinking of everything that I took for granted. Movement, a drink of water, just to have the ability to move my arms just freely, the ability to breathe, all the things that we take for granted, it was going through my mind. I knew it came from God. Olha, eu vou dizer o seguinte, e aqui vai uma confissão de um católico. Todas as vezes que eu ia na missa, todas as vezes que eu fui na missa, muitas vezes eu ouvia dos padres, dos bispos que rezaram a missa, quando eu tive a oportunidade de ver um bispo rezando a missa, foi de que era tudo sustentado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que o ser humano era sustentado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo que acontecia era devido ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso eu nunca consegui entender na prática como funcionava. Eu pensava, como tudo pode ser sustentado por nosso Senhor Jesus Cristo? Como tudo acontece? O que tem dentro de mim? Eu não consigo entender essa realidade. E ele conseguiu explicar. Pela primeira vez eu consegui entender como é que isto, de fato, é verdadeiro. Como é que isto, de fato, funciona dentro da gente. Como isto, de fato, é operacionalizado, não sei se é um termo apropriado, mas ele descreve que na medida que ele vai caindo, tudo aquilo que era de Deus estava sendo despojado dele, estava sendo tirado, ele estava perdendo. E é dessa forma que eu entendi como tudo é sustentado por nosso Senhor Jesus Cristo. O Caio, por isso... desculpa, Daniel. Não, pode falar, eu ia falar para você falar. Não, por isso, esse nível de consciência que ele tem é uma coisa impressionante, né? Da situação que ele está, o entendimento de tudo que ele está vivenciando. E isso que você acabou de comentar, Caio, só vem a corroborar aquilo que está escrito na palavra de Deus, que diz que o Senhor diz que não tem um cabelo na nossa cabeça que não caia sem que o Senhor
o saiba. Ou seja, por isso que o pecado é tão grave. Mas realmente, Lu, tem que assistir uns 3, 4, 5 vezes esse filme para você poder começar a mudar os seus comportamentos, nossos, né? Cada um de nós, naquilo que nos afasta de Deus. E dois comentários importantes aí. Primeiro, o conceito de Cristo Pantocrator, aquele que sustenta todas as coisas, é exatamente o que o Caio descreveu como compreensão, né? Cristo sustenta todas as coisas, mas além de Pantocrator, ele é o verbo, né? E ele é o logos de Deus. Então, como verbo, tudo conforme está no Gênesis, faça-se, é feito a partir dele. Ele é a matéria-prima e, ao mesmo tempo, a força que faz. A força divina criadora. Deus Pai é o criador, mas ele é o verbo, né? E além de tudo, sob outra perspectiva mais grega, ele é o logos, ou seja, ele é a sabedoria que ordena todas as coisas. Então, quando você está caindo no inferno, você vai perdendo a ordem. O pecado cria desordem. Você vai perdendo a estrutura de sustentação do ser, né? É impressionante isso. E é importante aqui, é o seguinte, como é verdade a máxima de que longe de Cristo tudo é sofrimento, porque o que sobra dentro do ser humano, na alma do ser humano, a partir do momento que ele é despojado das coisas de Deus? Raiva, que não é de Deus. Rancor, que não é de Deus. Sofrimento, que não é de Deus. Falta de confiança, que não é de Deus. Ou seja, ele passa uma vida inteira atormentado, porque tudo aquilo que era de Deus e que dava sustento para a vida dele, para ele, foi-lhe retirado pelos pecados. Então, também esse relato dele nos mostra e nos prova o porquê que longe de Deus, de Jesus Cristo, tudo é só desgraça e sofrimento. Perfeito. Eu achei interessante, assim, é um aprendizado pela falta, né? Então, a gente não consegue entender que tudo é sustentado por Deus, porque para a gente é natural, para a gente é óbvio, para a gente é garantido, é dado, a gente acha que tem isso de graça, né? Que a gente vai tomar um copo d'água, que a gente vai conseguir se mexer, a gente só vai aprender que isso é dado por Deus quando nos é tirado, né? Assim, aprender pela falta. And I knew I took it for granted. Acts 17:24-25. The God who made the world and everything in it, he himself gives to all mankind life and breath and everything. And there, first thing is I look over. See, it was dark, but I'm trying to, wonder if the Lord was making me be able to see. But the flames itself were emitting so high from these pews, like these vents from the rocks. His statement that flames burst high in hell corresponds to various visions of hell. For instance, Drythium, who saw hell, stated, quote, "As those same billows of fire without pause at one time flew up, and at another time fell back into the bottom of the abyss, I saw that the summits of all the flames as they ascended were full of the spirits of men. Like sparks flying upward with the smoke, they were sometimes thrown up high, and again when the vapors of the fire fell, they dropped down into the depths below," end quote. The Fatima children were shown a vision of hell by the Blessed Virgin Mary on July 13th, 1917, which was followed up by the famous Miracle of Fatima on October 13th, 1917. In their vision of hell, they saw, quote, "flames that issued from within themselves, together with great clouds of smoke, now falling back on every side, like sparks in huge fires," end quote. Dominic also describes hell as being a place on earth, but in a different dimension. Posso fazer um comentário antes de prosseguir, se me permitem? Lu, Eduardo, Daniel, prestem atenção no seguinte. Este moço em 2000 e alguma coisa fez um relato exatamente igual ao que umas crianças de 9, 14, 11 anos, que não tinham acesso a absolutamente nada no mundo, porque estavam presos em Fátima, ali perto de Fátima, numa região isolada com 2 habitantes, e que bate com exatamente a mesma coisa que falava um santo do ano 600, que também não teve acesso a esses dois. Como é que 3 coisas tão distintas, tão separadas entre si, sem qualquer ligação, podem falar a mesma coisa, igual?
Isso é importante, eu queria deixar o meu comentário. E só uma provocação, né? Se o inferno é um lugar na Terra, toda a nossa visão de cosmologia é colocada em xeque também, porque muita gente com essa abordagem modernista psicológica vem com a dinâmica de que o inferno é um lugar psicológico, um lugar emocional. E aqui ele está dizendo que é um lugar físico, e não só físico, mas na Terra. Quer dizer, então também traz esse componente para a mesa aí, né? Mas sigamos. That's another thing too I want to add. I don't want to move too fast, but one thing I do want to add. For some reason, I knew I was still here on Earth. I still knew I wasn't in outer space somewhere. I wasn't under space. I was in a different dimension, but I was still on Earth. I knew that. I knew it's here on Earth. So the Lord is right. Hell is a place on Earth. The scriptures are right. It is here on Earth. It's just a different dimension. This also corresponds to the vision of the Fatima children, who saw hell when rays of light seemed to penetrate the earth. Quote, "The rays of light seemed to penetrate the earth, and we saw as it were a sea of fire. Plunged in this fire were demons and souls in human form, like transparent burning embers, all blackened or burnished bronze, floating about in the conflagration." End quote. St. Alphonsus stated, God has established a definite place for the demons and the reprobate, as is evident from several texts of sacred scripture. St. Jerome deduces this specifically from a passage in the book of Numbers. Here is described the fate of Dathan and Abiram, who were precipitated into hell, falling into a chasm which opened under their very feet. At the same time, a great flame burst from the earth and killed 250 men who were accomplices in their sin. Moreover, in many passages of sacred scripture, the word descend is used in reference to hell, indicating that hell is situated in the bowels of the earth. End quote. So as I'm looking around and I'm just already, but I see when the flames, they come up and then you can see the illumination from the flames. You can see. And the first thing I noticed were these demons, things. They're the most grotesque, smelliest. Hollywood can't even get close to how these things look. They're so deformed. They had legs and twisted arms, but they had a reptilian look, a reptile look to them. And their eyes were glowing yellow. Some of them eyes were red. Some of them were like 13 feet tall. Some of them were this big. They're everywhere. And it's just bugs, there's spiders, there's just everything. But what really caught my attention was these pits everywhere. And this one demon glanced at me and he started laughing. But down in the pits were just people. His descriptions of the horrible, grotesque. Eu gostaria de chamar a atenção, ele menciona várias vezes a respeito dessa aparência reptiliana dos demônios, e cada vez mais a gente vê no imaginário, né, assim, nos filmes, enfim, no imaginário popular, essas figuras reptilianas, esse conceito, né, de que os ETs reptilianos e tudo mais, eles estão aparecendo, eles estão ao nosso redor, eles estão... Parece que essas imagens estão sendo infiltradas mesmo na mente das pessoas. E até uma coisa que esse excesso de tatuagens que a gente vê hoje, as pessoas hoje tatuando o pescoço, o rosto, você olha de longe, essa pele totalmente tatuada, Camada. Ela tem uma aparência de escama. Você olha de longe, você já não identifica mais. Você pode até imaginar que é um outro ser. Assim. As pessoas estão realmente perdendo a aparência humana como Deus nos criou, né? Ótimo ponto, Lu. Caramba. Muito bom. E um outro ponto, e aí conectando a isso, a história da normalização do ET como algo diferente de um demônio. Quando São Paulo nos mostra que os poderes do ar, que vêm do ar, os ETs, são demônios, né? São Paulo explica claramente isso, quando ele fala the powers of the air, os poderes do ar, na versão inglesa da tradução. E essa tentativa de criar uma dinâmica de criação, né? Vinculada aos ETs como seres de sabedoria, com pirâmides e tudo mais, etc, etc, etc. Então, acho que esse é outro ângulo importante desse teu comentário, Lu. E a necessidade que as pessoas... E hoje o que a gente vê são pessoas se esforçando para terem uma aparência bizarra, né, Lu? É isso que você colocou. Foi um bom ponto, Lu. Achei espetacular, ainda mais ligado ao reptiliano. Eu tenho amigos, Lu, Daniel, Eduardo, que trafegam nessas... eu não sei o que é.
Sentem orgulho de serem reptilianos. Não, mas eles viajam nessas ordens iluminárias de Deus que vem dos céus e que o universo conspira, e é inacreditável como todas essas não é religião, eu não sei o que é isso, de energia, de água que vem do céu e que Júpiter se alinha a Marte e que juntos formam uma visão cósmica que atinge o ser humano. É inacreditável como todas elas têm uma coisa em comum: o reptiliano. De qualquer forma, isso está na essência do gnosticismo, né, da nova era, do sincretismo, enfim. Mas sigamos aí, Ivan, vamos lá. Grotesque and deformed appearance of the demons in hell corresponds remarkably to other visions. For example, the Fatima vision states, quote, "The demons could be distinguished by their terrifying and repellent likeness to frightful and unknown animals," end quote. St. John Bosco, who died in 1888, had a famous vision of hell. He described seeing a hideous monster there. Quote, "I kept tugging, and after a long while a huge, hideous monster emerged, clutching a rope to which all those traps were tied together," end quote. Also, the vision of Tyndale was a popular writing in the Middle Ages. It tells the story of an Irish knight who fell unconscious for 3 days, during which time an angel guided his soul through heaven and hell, and he experienced torments of the damned. Tyndale also described the demons as looking like frightful and unknown creatures. Quote, "Their bodies were like dragons, their tails were like scorpions. Their teeth were sharp, they had wings long and broad. They had tusks great and strong," end quote. But down in the pits were just people. Okay. Yeah, I mean, just people. But then I thought it was just one pit. As you really look around and the flames illuminate all of the space around, there's, I would say, hundreds of thousands of pits. And then within each pit are thousands of people. Okay. And then around the pits, you have nothing but these grotesque demon reptilian or reptile-like things, making sure they don't crawl out. It was horrible. You have people who look like bone. I would say they look like bones. Some of them were bones, but actually flesh hanging off, which is incomprehensible to some people to even imagine how, but the things that I saw and the tortures that I saw is that you regenerate. So just say if your arm falls off, it'll grow right back so you can get tortured again. It's a place of pure torture, like torture. Hell is no relief. There's nothing. Isaiah 66:24. "Their worm will not die, and their fire will not be extinguished." As I'm looking at this one demon, he was about 8 feet tall. He looked at me and laughed. And then all I remember was these thousands of maggots, worms, and they're like thick. They're thick. They're thick as soda cans. Okay, they're not like regular maggots here in this dimension. They are thick and they're big, and they started to chew at my feet. And then once it was a few of them, when I looked down, there was hundreds of them. They started to make a mound around me, up to my knees. St. John Bosco, who had a vision of hell, described something similar. Quote, "I drew closer to them and noticed that they were all covered with worms and vermin, which gnawed at their vitals, hearts, eyes, hands, legs, and entire bodies, so ferociously as to defy description," end quote. But that was the least of my worries, because I felt getting a hand picked me up from the back of my head, and it flung me. It flew. Now, as I flew, okay. Now remember, you have no energy. There's no nothing. Even just when I laid down, I couldn't get back up. But now I'm realizing, in hindsight, that the Lord was with me, because a lot of these demons, they wanted to attack me. They wanted to rip me apart, and I could just feel the hatred that they have for mankind, the hatred that they have for us. It is beyond anything. It is beyond, and you can feel it's ancient, and you can feel it is powerful. It is power in their hate. It is so powerful. Yeah. Queria parar One agora, second. Ivan. Okay. Revelation chapter Gostaria de falar a respeito desse ódio que o demônio sente, né? Assim, é uma coisa que eu fiquei refletindo também a respeito até da experiência que o próprio Dominique teve e da história pessoal dele, né? Ele tem uma história, né, onde ele convivia nessa gangue em Chicago. Ele estava atrelado, né, ao crime e tudo mais, mas ele tinha uma relação de família com essa gangue. Ele via a gangue como uma família. Ele tinha um sentimento amoroso. Isso é incompatível com o inferno. É outra coisa que eu fiquei pensando também.
a respeito, né, do por que ele foi, né, teve essa, entre aspas, né, mil aspas, esse privilégio, né, de ter essa revelação e voltar, né, e tudo mais. Uma vez eu vi só contar uma coisa bem rápida, também um ex-satanista convertido, e ele relata também uma experiência que ele queria entrar na igreja satânica lá, e ele queria louvar Satã, e ele queria, assim, amar Satã. E nessa hora, ele meio que foi expulso da igreja, ou enfim, da situação que ele estava vivendo lá com essa relação. E ele explicava isso também, assim, é totalmente incompatível esse sentimento de amor, né, e devoção e tudo mais, com essas figuras demoníacas. Eu acho que é um elemento também que eu gostaria de levantar a respeito. O que eu entendi é que o ódio é o sentimento que dá prazer aos demônios sentirem, né? E as pessoas que lá estão viverão pela eternidade num ambiente em que só existe ódio. Dia após dia, né? Que não existe dia, mas enfim, por toda a eternidade. Imagina isso, é um negócio inimaginável. De pensar dá arrepio. E Eduardo, perceba, o que a gente aprendeu lá com o padre Ripperger e o padre Carlos Martins, estamos falando aqui de aulas internas do Centro de São Paulo, pessoal, é que os demônios não só odeiam o ser humano desde antes da fundação do mundo, e depois no Gênesis 1, né, o ódio, eis que colocarei o ódio eterno entre os filhos da mulher e os filhos da serpente, mas eles odeiam uns aos outros, porque eles não conseguem sentir nada a não ser ódio. Então o alinhamento deles entre eles é baseado no ódio deles por eles mesmos, deles pelos outros demônios, mas pelo ser humano, mas acima de tudo por Deus. Então você imagina isso que você acabou de falar, nessa equação, você viver nessa equação pela eternidade. É impensável. E assim, na verdade, assim, eu quero tentar, né, chamar as pessoas para conversão, né, e para se resgatarem. Qualquer sentimento, né, você pode estar vivendo uma situação muito difícil hoje na sua vida, mas em qualquer situação que você tenha, né, assim, eu ver uma criança brincando na praça, ver uma flor que você, de repente, cai da árvore na sua frente, aprecie esse momento, internalize isso e saiba que isso vem de Deus. Né, assim, pequeníssimas coisas podem ser nossa fonte de salvação. Santa Terezinha do Menino Jesus, as pequenas coisas, a salvação no ofício do dia a dia, né? Vamos lá, Ivan. Chapter 12 speaks of the ancient war between St. Michael and the fallen angels, which resulted in those fallen angels, that is, the demons, being cast out of heaven. In John 8:44, the Lord Jesus Christ refers to Satan as a murderer from the beginning. Satan was an ancient murderer. 1 John 3:15 connects hatred with murder. Thus, the demons have an ancient hatred for God and mankind. The hatred that they have for mankind, the hatred that they have for us, it is beyond anything. It is beyond, and you can feel it's ancient, and you can feel it is powerful. It is power in their hate. I always try to describe people that the hate that these demonic things, that these demonic beings have for us, it is so powerful. Just the hate alone. If that's how I know there's something holding it back. Even here on earth, when they harass us and terrorize us, there's got to be some kind of shield holding back that hatred, because just the vibration from the hate alone is so powerful. It is ancient, it's powerful, it is dark, it is gripping. They hate us. But then all of a sudden I saw like pits. And the only way I can see is because the illumination of these pits were flaming. It was like just bursting like little furnaces. And then that's how I can see. But then what terrified me the most, okay, is the fact that as I'm laying there, the pits, when they were illuminating the space that I was in, I looked, you saw, thousands, as far as your eye can see, of these pits. And there were people in these pits, okay? Some of them were skeletal, some of them had flesh hanging off of them, and they were like in pools of lava. But when I really looked, there were these demons, creatures, reptile-looking things. Some of them were huge.
Some of them I would just guesstimate them to say 13 feet tall, 12 feet tall. Some of them were small. Some of them were like 3 feet tall. They were just so grotesque, and there were so many of them standing around the pits while people were trying to crawl out the pits. They were throwing them back in. They had like these rusty. Everything looks ancient there too, as far as the tools they were using. I'm gonna describe that soon enough. But they would try to get out. They were kicking them in, and they were laughing and just throwing these people back in these pits. I mean, as far as your eye can see. I mean, and there's people screaming and yelling and in horror. Like it is undescribable. And that's when I think the Lord showed me it was the whole hell of this section, because hell has sections. I'm going to explain that soon. It has many sections. It was illuminated for me where I could just see. Antes da gente avançar, essa história de de que o inferno tem seções, traz à mente indiscutivelmente o desenho de Dante, né? Do Inferno de Dante, com os 9 níveis de inferno, né? E a outra coisa é que vocês perceberam que tem 2 entrevistas interpoladas, inclusive ele está com um aspecto físico diferente, o que sugere anos diferentes. O irmão Peter, que fez esse vídeo, achou por bem, pelo que a gente pode depreender, misturar as 2 mensagens para mostrar que, de fato, nós temos aí uma dinâmica de consistência, né, de depoimento no tempo. Mas acho que vale realçar também que nós aqui, e esse é um disclaimer importante do Centro de São Paulo, não temos nenhum vínculo com esse vídeo ou com a capacidade de defendê-lo, além do que nós estamos fazendo aqui, que é compartilhando a defesa teológica, amparada também no trabalho do irmão Peter, e da nossa interpretação de valor útil para quem escutá-lo. Se essa pessoa for um ator, achamos que não é. Se esse vídeo for falso, achamos que não é. Enfim, mas de qualquer forma é importante deixar claro que nós não temos vínculo com o conteúdo, nem com a pessoa e nem com a produção do vídeo. É só compartilhamento de algo que a gente achou de fato muito impactante, né? Sigamos. Everything. And when I tell you the tortures, wow, I mean, it is beyond the stretch of your imagination. His statement that hell has sections corresponds to St. John Bosco's vision, in which he saw, quote, instantly 1,000 inner portals opened with a deafening clamor, end quote. One thing that I noticed when you're in hell and when you're eternally in a spirit body, you can look at a person inside hell and you know why they're there. You instantaneously know, you know why that person is there. I've seen people there for unforgiveness. I've seen people there who thought they were the best in the church, saying, why did you do this to me? I've seen pastors there. I've seen even some pre-teens in hell. I've seen a lot of people who think they're doing the right thing, but they're... Quer falar, Lu? Eu só quero fazer uma coisa, como um chamado, porque isso bate com o que os pastorinhos falaram. Adolescentes e pré-adolescentes, portanto, crianças, vão para o inferno também. Eu queria chamar a atenção para essa fala dele, né? Primeiro que é muito interessante ele ter esse conhecimento, né? Assim, no momento que ele está lá, né, em puro espírito, ele tem acesso, né, aos pecados que as pessoas cometem. O primeiro que ele cita é falta de perdão. E outra coisa que eu acho também é assim, as pessoas, ele fala assim, são pessoas de igreja, não é só os pecadores, são pessoas de igreja que estão lá e elas se perguntam, por que está acontecendo isso comigo? Isso é o auge da soberba. É o auge da soberba, porque ele no pecado dele, né, na vida de crime, de gangue dele, ele fala assim, eu sabia por que eu estava lá e eu merecia que eu estivesse lá. E aí essas pessoas que estão lá, assim, na igreja, no culto, sei lá, os pastores, né, ele fala que viu pastores. Pastores, é isso que eu ia falar, ele fala de pastores. Estão lá e falam assim, por quê? Por que eu? Então, assim, é o pecado máximo, né, da soberba. E aí, onde está pastores, a gente pode tomar padres, né? Porque isso vale para tudo. Né? Ô, Lu, mais um ponto seu que eu considero espetacular. E eu não falo só de soberba, eu vou trazer isso para o mundo de hoje. Sabe o que é isso? É o tal do empoderamento.
principalmente o empoderamento das mulheres, que hoje é a moda, o empoderamento da mulher. É o comentário que eu queria fazer. Segue, Ivan. No. Like, for example, the first lady who I saw getting tortured individually, not the people in the pits. There were two demons, and they were laughing, these reptile things, and they had her mouth, and they stretched her mouth so far back, like to rip her jaws open, and they were pouring lava down her throat and sticking her throat with spears and just like these old ancient-looking rusty daggers, and they were getting a kick, and it was horrible. But then the fact is, she turned the bone, she was breaking up, and then she would rejuvenate. And they would do it all over again, and over again, and over. And they were taking turns, they were inviting other demonic spirits, they were laughing, they were having fun torturing this lady. And when I looked, and Aqui ele descreve pra gente, né, Eduardo, Luciana, Daniel, o sofrimento é eterno, porque o órgão do pecado dela era lesado, destruído e rejuvenescia. E depois vinham outros e outros e outros, e essa dinâmica sempre se repetia. Vamos lá. I really knew, this has to be the Lord. I already knew why she was there. She was there because not only was she a gossiper, she was gossiping about people. She got many people life turned because of her tongue, and she was an alcoholic. Concerning gossips and slanderers, Exodus 23:1 states, "You shall not spread a false report. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness." James 1:26, "If anyone considers himself religious and yet does not bridle his tongue, he deceives his heart, and his religion is worthless." Concerning drunkards and others who die in the state of mortal sin, 1 Corinthians 6 says, quote, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will enter the kingdom of God." End quote. This is divine revelation. Comentário aqui. Sem polemizar, porque não é o objetivo do nosso react aqui, perceba você, católico, o conjunto de coisas que nós estamos sendo obrigados a entronizar na doutrina como aceitáveis ou condição natural do ser humano, ou como dinâmica de empatia, tolerância e etc., vindo inclusive da própria igreja, dos bispos e etc., e que a própria revelação, conforme exposta aí, aponta que, obviamente, são pecados, como São João diz, as pessoas não entrarão no céu dessa forma. E o Dominic está demonstrando que, de fato, as pessoas que cometem esse tipo de coisa estão lá no inferno, né? Você ia falar, Eduardo? Não, esses são os temas que hoje permeiam, especialmente desde muito jovem, né, a desconstrução de tudo aquilo que a Sagrada Escritura nos ensinou, o próprio Jesus Cristo nos ensinou, vai estar sendo desconstruído já há muito tempo, né? É isso aí, bora lá, Ivan. Dominic also describes seeing the fornicators, and those who look at pornography, those who masturbate, commit adultery, and other sexual sins, flowing through the lake of fire in hell. And I'm starting to, there was a theme in hell I started to notice, because people commit a lot of sins on a wide spectrum. But the one that sticks out the most is the one that's going to rectify, that you're going to get inside hell. So they say, a person who is promiscuous, and that's another one. I'm going to keep it not explicit, but I saw a young lady in hell. There were demons literally taking turns having sex with this one. And when I say it's not regular sexual intercourse, it was beyond mine. I mean, I can't say too much to describe, but all I can say is that she was very promiscuous when she was here on this earth, and they were torturing her in ways that you can't even imagine. But then the river of lava started to speed up, and it's like, and it started coming so fast, and more. You just see more and more, and you just hear the voices, and they start going past. They're going past. Instantly, I knew what these people were the ones, after they got tortured, fornicators. Okay, fornicators, and I thought I saw the torture of the promiscuous women and stuff getting out. These is all fornicators. These is the whole river. It was a whole lava river flowing through hell with these people who just fornicate, people who cheated on their spouses, people who debate, people who watch porn, right?
people who prey on little children, okay? It was like they paraded them and it flows through hell. It's like a parade of these misfits that just flow through hell. The biggest sins that you have, because Queria fazer um link aqui, o que ele falou lá atrás, que os pastorinhos falaram a respeito das crianças, né, e do momento atual. Crianças vão para o inferno. O momento atual, comunistas são de pessoas impulsionando essas crianças a, desde mais cedo, praticar atos sexuais, a se sensualizarem mais cedo. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Então, para os pais que estão assistindo isso, prestem atenção com o que vocês vão deixar os seus filhos ver, assistir, e mais do que isso, atenção com quem deixa eles andarem. Porque é isso que está acontecendo. O comunismo, socialismo, essa esquerdalha toda está trazendo para a nossa sociedade isso aí que está levando as pessoas para o inferno. E não vem achar aquela história de que ele é pequeno, não sabe o que faz, não sei o quê. Perceba no relato dele que são os atos das pessoas. São os atos. E o que você faz hoje, lá na frente, te impulsiona a fazer muito pior. Então, cuidado com os filhos de vocês, porque o que eles estão fazendo, com o que eles estão assistindo, é a obrigação dos pais. E se os pais não evitam isso, vai pai, filho, todo mundo para onde esse cara foi. E só lembrando a aula do padre Carlos Martins e o padre Ripperger, ambos falam isso, né? Que a pornografia é a porta de... as drogas, a depressão e a pornografia são as 3 portas de entrada mais poderosas para um processo depois de aproximação do indivíduo com o mal e com Satanás e aí evolução de processos de obsessão, possessão e tudo mais. Ou seja, essa porta ela foi escancarada na nossa sociedade e está aí disponível para todo mundo entrar por esse caminho conforme o Caio escreveu. Vale a pena vocês procurarem aí na internet quem são os principais financiadores e donos dos sites e aplicativos de pornografia e tudo mais, quem são os investidores. Vale a pena vocês verem quem são as pessoas que estão financiando isso. Like I said, everybody sins on different spectrums and think it's nothing. No, everything counts. Everything counts. And it's not God, our Father, up there taking a list of you. It also says in the Bible that the flesh will testify against itself. So, people, that is real. Your flesh testifies against you. Your flesh, you desires. That's why he always tells us to get away from pleasing our own flesh, because we're going to put ourselves there. The Lord cries, the Lord aches for us, every one of us that... Aqui tem uma teologia importante, né? Que a gente sempre ouve que não é Deus que nos condena, somos nós que nos condenamos. E é o que ele está dizendo aí, né? Então, vamos lá. Go to hell. He does not want that. He does not want that for us at all. It really tears him apart to see us in that predicament. But just back to the tortures, unfortunately, that was only one section. And I thought, and that's mind-blowing. That was only one section with the pits. So I thought that, no. And I think the Lord was with me. I don't know if anybody ever had a dream before where you couldn't see the person's face, but you know somebody was there standing with you. I know the Lord was with me, but I never saw him. But I knew he was the one directing me and protecting me, because these things wanted to eat me and tear me apart. But the second thing I remember is another section of hell. And that's another thing. When you move in hell, there's no really walking around. When he's showing you, it's like you instantaneous, it's like teleportation. When I teleported to this other part of hell, okay, I saw these cells, okay, and I grew up in skyscrapers, uptown Chicago. Grew up on the 16th floor, and these things were taller than that. These things had to be 50 stories tall, and there was a row of them, all the way as your eyes can see, looking up. And they are open old bar cells, and there are people in them. There are people in them. Some of them look like skeletons. Some of them were just burned, like to a crisp, and they're cursing God, and they were just very angry to be there. There was no repentance. There was no asking for another chance. Those are the ones who were just very angry at our Lord. They were very angry. Some of them even started looking like almost a reptilian look because of the hatred coming out of them. On the people cursing God and the saints, St. John Bosco, when he saw hell, quote, heard screams and sobs, blasphemies and imprecations against the saints. It was a tumult of voices and cries, shrill and confused, end quote. And also I noticed some of them been there for thousands of years. See, that's the thing. People don't understand. Time doesn't exist in eternity.
It doesn't. The clock stops. And I realized that. I saw people there who were there 2,000 years, 4,000, and you just know the ancientness of it. I saw all different languages. It doesn't discriminate. The devil doesn't discriminate at all. The whole end point is to get you there. That's it. When I saw those cells, that's when things started to awaken to me. I saw mostly those who were in those cells were people who dabbled in witchcraft, those who dabbled in Santeria, those who dabbled in all kind of tarot cards, those who wanted to know the future and astrology. I just know, like I told you, once you go there, you know. You can just look at a person and you know why you're there. Esse eu acho que também é um tema muito atual, muito disseminado na nossa cultura, né, que é todo o movimento New Age, Nova Era, né, todas essas vertentes. Ele cita especificamente uma coisa que é a santeria, que é um tipo de religião, não sei nem dizer, né, mas de cunho um pouco também africana, né, que eu acho que é mais comum nos países como o México e Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu percebo que isso seria seria melhor traduzido como assim o interesse que o brasileiro tem com o espiritismo, umbanda, todo tipo de religião estrangeira, né? Eu acho que é bem importante também. E outra coisa que eu percebo, né, astrologia, tarô, são todos artes, né, da nova era, que fazem com que as pessoas busquem, né, essas artes para saber do futuro, né? Então, assim, uma falta de confiança em Deus, né, de novo, é a soberba, né, tomando conta, e a pessoa procura instrumentos, ferramentas para ter um conhecimento antecipado, né, para conhecer o futuro. E acho que vale um comentário aqui, que é o seguinte: a gente, como cidadão, como católicos, leigos, não está afirmando absolutamente nada sobre nenhuma prática, religião, nada. O que a gente está dizendo aqui é que este indivíduo reportou que as pessoas que estão no inferno estavam vinculadas a estes temas. E isto combina com a revelação que está nas Escrituras. Ponto final. Nós não estamos fazendo apologia contra A, contra B, contra C, contra D, nós não estamos entrando no mérito das escolhas pessoais de cada um. O que nós estamos dizendo aqui, e nem estamos dizendo que a pessoa que faz A, ou B ou C vai para o inferno, porque isso é um pecado, você dizer, não cabe a nós dizer quem vai para o inferno. O que nós estamos dizendo é que uma pessoa que supostamente esteve no inferno está dizendo que viu isto. Ponto. É isso que a gente está fazendo aqui. E aí vale a pena você, com as suas investigações, com as suas buscas pessoais, olhar para a sua vida, olhar para a revelação, porque a igreja ensina 2000 anos, porque ele está dizendo aí, e tomar suas próprias decisões, suas próprias atitudes. Então esse vídeo não se trata de uma apologia contra a religião A, B ou C, contra o povo D ou E ou F, contra o pecado Z, W ou K. Não é disso que se trata. O que a gente está fazendo é dizer que o que ele fala combina com a Escritura, combina, como o Caio falou, com o que os santos viveram, combina com outras pessoas que tiveram a mesma experiência, e esse é o substrato. E você faz o que você achar com isso. Certo, Eduardo? Corretíssimo, Daniel. Foi importantíssimo você colocar isso, porque não estamos fazendo julgamento de nada. Estamos só trazendo a leitura e coordenando com aquilo que nós aprendemos através dos ensinamentos da Santa Igreja. É isso aí. E outra coisa, qualquer um aqui que se coloque na posição de dizer que A, B ou C está no inferno, está usurpando uma posição que não lhe compete. Simples assim. Então, a única pessoa que eu sei com certeza que está no inferno é Judas Iscariotes, porque nosso Senhor Jesus Cristo revelou. Isso posto, o resto é o resto. Cabe a Deus e a pessoa. É Deus quem julga. E ele está escrevendo o que ele experienciou. Sigamos. And mostly, I saw there was a thing to those people in those cells, and those are the people who worship other gods or the doctrines of demons, what they call also in the scriptures. And what's so terrifying about that is that here, because I have my brush with Santeria, unfortunately growing up, and they promise you everything materialistically, but what they don't tell you is
once you worship these, these demons, now that I know they are, I didn't know that before. They make it seem like they're positive, they're good, they're here to help mankind. The non-principalities, and they give you all the wealth you want. You do these rituals and stuff, but you don't realize you owe them. And what you owe them is beyond this earth. You're going to have a spot. They have a spot waiting for you. It reminds me of people. Interessante como ele fala, né? Que o demônio é enganador. E que ele faz muitas coisas boas para as pessoas. E é interessante como as pessoas que recebem essas coisas boas que ele diz serem dadas pelo demônio, dizem que é tudo muito bom. Que essas práticas futurísticas de previsões, como foram mensagens boas que elas receberam, portanto, não estão mexendo com o mal. Portanto, são espíritos de luz, são anjos de luz, né? Ele aqui deixa claro que o demônio se disfarça de anjo de luz e leva ao engano muitas pessoas. E aí teologia em cima do que você falou, né? Quando nós somos convencidos nessa sociedade de cunho, digamos assim, maçônico, de que basta fazer o bem, independente de no que se crê, em que se crê, Nosso Senhor responde em alguns momentos e de forma objetiva o seguinte, né? Ora, mas até os maus fazem o bem. O que salva é ser bom. E só Deus é bom, Nosso Senhor fala. E só Deus é... Por que me chamas de bom? Só o Pai é bom. Quando chamam Jesus, ô bom mestre, por que me chamas de bom? Só o Pai é bom. Então, essa história também de substituir a fé pelo fazer o bem é outra falácia. Porque muitas das coisas boas vinculadas ao bem vêm do próprio Satanás, especialmente aquelas sensoriais. E uma coisa que passou, e aí eu queria ouvir alguém de vocês comentar, é ele dizer que o único indicador de sucesso do diabo, o endgame, como ele chama, é trazer a pessoa até o inferno. Ou seja, esse é o endgame do diabo. E digo mais, o Daniel, a gente já ouve alguns ensinamentos de pessoas que tiveram experiência. Essas pessoas com as quais Satanás mais seduziu aqui na Terra são aquelas que ele mais vai ridicularizar quando chegar no inferno. Tipo assim, como você foi idiota, agora você está na minha mão, aqui é o que mais vão padecer na mão dele. É isso aí. E dizer que a postura do católico em relação a quem está fora da Santa Igreja é uma postura que tem que juntar três coisas, né? Amor profundo, trabalho concreto de resgate, levar a verdade, e respeito pela jornada pessoal de cada um. Porque a escolha no final, por livre-arbítrio, é da própria pessoa. Então, o nosso papel é jogar a semente. E ela germina como quer, onde quer. Vamos lá. Tá acabando. Who say, well, I didn't know the law. I didn't know. But if you go to court, you will still go to jail. Ignorance is not a way out of it. Para. Eu não ia interromper. Agora deu uma de Kleber, como é que era? Para. Eu não ia interromper, mas aquela história do salvo pela santa ignorância, né? Ele aqui está colocando um pouco em xeque essa verdade absoluta pós-Vaticano II, né? É sensacional isso daí, é bem isso, né? Assim, pensa num tribunal, você vai chegar lá e vai falar assim, eu não sabia, que juiz que vai te absolver por causa disso? Pensa no óbvio, né? Assim, na coisa mais próxima que você tem. É isso aí. Vamos lá. You do. Watch what you confer, because psychics and all of these mediums and things of that nature, of course they're going to tell you things that are right on purpose, because they call it familiar spirits, which I saw them ascending and descending from hell, but I will get to that too. But just be careful, you all, playing with witchcraft, any astrology, anything of that nature, because they have a place just in hell. Olha só, o que ele está dizendo é que quando, vamos chamar, eu não sei o termo adequado, médium, enfim, quando uma pessoa que está na santeria ou está em ritos espiritistas diz que recebe alguém que está falando a verdade, o que ele está aí fazendo é confirmando a doutrina católica de que quem está falando é um demônio. Não é o avô de não sei quem, o bisavô de não sei quem, enfim. É isso. Não tenho o que dizer. A pessoa que recebe
a mensagem e acredita que é coisa do bem, na verdade é o mal disfarçado. E ela sabe desde que nasceu que o mal se disfarça, né? As pessoas sabem que o mal se disfarça de bem. Portanto, falar que só porque recebeu coisas boas recebeu coisa de anjo de luz. Para mim, não. E essa ignorância que ele diz que leva ao inferno, né? Não é uma ignorância irresistível, aquela indefensável, de alguém que nunca teve acesso. Agora, veja bem, nos dias de hoje, com a internet, não tem como alguém em qualquer lugar no mundo dizer que a Santa Igreja Católica não chegou até ele. Talvez tenha uns 3 gnomos na Guiné Equatorial, mas Sim. fora isso, e talvez um cara perdido lá no cume da montanha no Nepal, mas fora isso, cada vez mais vai reduzindo o escopo de pessoas que de fato... Claro, você tem os que têm problema mental, os loucos, as crianças, tem um séquito de pessoas que está num conceito de ignorância invencível aí. Mas, de maneira geral, o volume de pessoas está reduzindo sensivelmente, que se encaixa nesse escopo. Mas vamos lá. Hell for you. And also the Lord told me that this place grows every day. Actually, it's growing by the second. It's like hell is alive. It is a place that it is a dimension that is alive. You can even feel it. The ground of hell, it moves in waves. It's like a wave. You can feel it under your feet. It's as if, it's like kind of like breathing, but I wouldn't consider it breathing. But it just had a component the same way the darkness has. It was alive. St. Teresa of Avila, who died in 1582, had a brief vision of hell. She said, quote, "The soil was foul mud full of filthy reptiles. In the distance on the wall there was a cavity carved out like a niche, and in it I felt tightly confined. And that which I then suffered exceeds every human imagination, nor does it seem possible to give even an idea of it, because they are things which are indescribable." End quote. These, it was rocks coming out of the pit, and they were so hot, they were turning white. They piping hot, orange, white, and they start plopping out. His description of the white-hot rocks coming out of the pit corresponds to the vision of St. John Bosco. Quote, "The entire cave, walls, ceiling, floor, iron, stones, wood, and coal, everything was a glowing white, at temperatures of thousands of degrees. Yet the fire did not incinerate, did not consume. I simply can't find words to describe the cavern's horror." End quote. But as I fall and I see this portal, it looked like an old cave, like I'm entering an old cave system. Dominic describes how the demons torture the damned souls, which also corresponds to the visions of Drythium and St. John Bosco. The vision of Drythium states, quote, "The evil spirits that dragged them went down into the midst of the burning pit. As they went down deeper, I could no longer distinguish between the lamentation of the men and the laughing of the devils, yet I still had a confused sound in my ears. In the meantime, some of the dark spirits ascended from that flaming abyss. Running forward, they assaulted me on all sides. With their flaming eyes and the disgusting fire that they breathed forth from their mouths and nostrils, they tried to choke me. Then they threatened to lay hold on me with fiery tongues, which they had in their hands." End quote. Dominic describes the constant and horrifying noise of hell. But just to hear the roar, and it was kicking up these hot coals and rocks, and the demons would come, and they would drag the people with these hot coals and rocks, and they would stroking in their face. And it was just, you could hear the muffle, and it was just, they would just melt their whole face off. Like, the torture there feeds these demons. So the more grotesque they can torture you, the more power that they get. They get food off of it. They get high off torturing. They get high off your misery and pain there. That is their food. So they get very creative in torturing you, and it is no negotiation. There, I hear a lot of "please stop." I hear a lot of regret. I hear a lot of it's just the noise. The noise is never stopped, non-stop, and it just screams and screams and screams. This corresponds to the vision of Tundale, which states, quote, "How hideous." Tentando trazer para o raciocínio, né, nosso humano, é uma tortura de segunda a segunda, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não é que você fala, pô, o cara me torturou no dia, agora eu vou dormir, pô, pelo menos eu tenho a noite, não vou ter... Vamos pensar num campo de concentração, vai. Mas eu sofri, pô, agora eu tô de noite aqui ninguém vai me... Cara, é ininterrupto. Em todas as frentes, né? Caramba, é impensável, é um negócio de arrepiar.
E é assustador quando ele fala que os demônios se alimentam É. do nosso medo, da nossa angústia, da nossa tristeza, da nossa insegurança, o que acontece na vida real também, né? Porque quando você tá assim, como personalidade, como situação, você tá atraindo o mal para cima de você. Os demônios gostam que você ter. Por isso a história do Espírito Santo, né? Com os dons do Espírito, alegria, justiça, etc, etc. Porque quando você tá cheio do Espírito Santo, não acontece isso, né? Incrível. Rezar, 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 né? Porque longe, como o Caio disse, né? Longe do. É a história, né, Caio, da videira, né? Se o galho, se o ramo tá fora da videira, ele não tem vida. Jesus diz, né? Se estiveres fora da videira, não tereis vida em si, não tem vida por si só. Né? Deixa de ser nutrido, né? Vamos lá. Hideous was the noise of hell. But when they speak to each other and they're laughing, you can clearly hear and understand what they're saying. Okay? And a lot of them were laughing and just calling us stupid. They were laughing and calling us stupid, naive, ignorant, basic. Like they were the name that they call us, but it was in their language, but you can still understand it. But when they speak, it hurts you. It feels, you can feel the pain. Interessante o xingamento deles para com as almas condenadas, né? Ignorantes. Bobão. Não, ignorantes no sentido de ficar certo que você tinha a obrigação de saber, que você não faz. Básico. Fica provado que você precisa saber com profundidade, não apenas a superfície. Fora o bobão, é inacreditável. Trouxa. E eu acho um ponto aqui que vale a pena trazer, que é a história da guerra espiritual permanente, né? Porque 24 horas do dia, aí já trazendo para o exercício que o Eduardo fez nessa vida, nós estamos 24 horas do dia em guerra espiritual desde o segundo que a gente nasceu. Aliás, desde a nossa concepção, porque o pecado original vem junto com a concepção. Então nós estamos em guerra espiritual desde sempre. A missão é essa. É vencer, e a gente não consegue vencer sozinho, só consegue conectado ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? É aquilo que nos desenhos animados, Daniel, a gente via quando era criança, não sei se hoje ainda tem nos desenhos atuais, que você tinha no personagem o diabinho de um lado e o anjinho do outro lado. É isso aí. E eu acho que as pessoas hoje ouvem muito mais o diabinho, né? Porque ele ele, na falta de uma expressão melhor, ele é sexy, né? Ele é interessante, né? Mas de qualquer forma, eu acho que assim, as coisas vão se somando de um jeito que é difícil, né? Não levar a sério o que ele está falando, né? Ele é libertador, né? E confirmador, né? Ao mesmo tempo. E assim, eu tenho mais um comentário, mas deixa seguir, eu vou fazer no final. Vai, Ivan. That's why I do not like the curse. That's why it's called a curse word. See, all of that stuff comes from hell, and people need to realize this. We have been born into a spiritual war, and a lot of things that we think that are smaller really are huge, okay? A lot of these things come from hell. Just like I noticed the way some of these things were walking, okay, they're very deformed. Some of these demons are so grotesque. Hollywood can't do them justice. Hollywood can't replicate the way some of these things look, the way they feel, smell, talk, sound. And some of them walk, their legs are so deformed, like some of them look like animal hybrid type things, but their legs are twisted sideways. Some of them don't have regular legs. Some of their legs are so backwards with the forward abdomen, but their legs, like the bottom of the buttocks is in front of them, right? So when they walk, it looks very creepy. It looks weird, you know? And I noticed some of these dances that these people do, these modern dances that they do these days, that's how they walk. É isso que eu queria falar. Perceba como todo o esforço cultural, Caio, é no sentido da gente se aproximar do jeito dos demônios, físico, comportamental, mental. É a mimetização do demônio. Em vez de você ser um imitador de Cristo, você passa a ser um imitador de demônios, sem saber. Você só entra na onda. Por isso a questão da guerra cultural, da guerra social, ela é tão importante, porque você vai se luciferizando sem saber, até a hora que você está luciferizado e afastado de Deus. E o outro comentário que eu achei importante aqui, e passo a palavra para você, Caio,
É que ele falou em algum momento, uns 2 minutos atrás, que ele entendia as diferentes línguas. Ora, é um Pentecostes ao contrário. Em vez de você falar diferentes línguas, você entende diferentes línguas, uma pessoa só. Então você é xingado por diferentes demônios, os deuses das nações, com diferentes línguas, as línguas demoníacas, de um jeito que você entende tudo, porque o ódio é todo centralizado contra você. Dá uma ideia de Pentecostes ao contrário, né? Que é o anti-Espírito Santo, né? Eu queria falar a respeito da moda, né? Assim, você levantou essa, as pessoas estão se aproximando, né? Se assemelhando fisicamente aos demônios, a moda e essa coisa desconstruída, todas as palavras que são usadas vão remetendo para isso também, né? Assim, você vai ver a moda hoje, é interessante isso, então o bolso que devia estar atrás está na frente, a gravata que tinha que estar no pescoço está agora na cintura, é a coisa que a moda vai perseguindo também, né? Essa desconstrução, e você vai vendo que, assim, tem a cara dos demônios, né? Inacreditável. Ótimo ponto, Lu, porque sem entrar no mérito de uma criatividade aqui, outra ali, que faz parte da natureza humana, essa desconstrução tem a ver com geração da desordem. E ordem é o princípio criativo de Deus. E fez-se a ordem. O verbo encarnado, o logos, sabedoria, a ordem. A desordem, a confusão, como diz a irmã Lúcia de Fátima, a inversão satânica, é o princípio satânico. Então, a gente vê um princípio satânico de desconstrução. Pega as palavras, Eduardo, disruptivo, inovador, que ameaça as fronteiras, que rompe barreiras. É sempre nessa dinâmica, né? De um lado, assim, você pode mais, você está empoderado, você. Saia da caixinha. Isso. De outro experimente, não seja quadrado. Então, toda essa guerra cultural, ela está sendo explícita por esse cara no que ele experimentou ali. É impressionante como as falas, os valores. Bom, agora a gente está numa situação onde os artistas internacionais e alguns nacionais fazem shows satanistas explícitos, né? Kendrick Lamar, Madonna, Rihanna, Miley Cyrus, só para citar Sam Smith, só para citar alguns. E não é escondidinho, não. É no Oscar, é no Grammy, é no Super Bowl. Então, assim, as evidências estão cada vez mais evidentes, né? Então, vale a pena realçar isso, que você trouxe da questão cultural. A lot of it's hard to explain. I noticed, that's why I said this has to come from hell. When I catch a glimpse of a certain video or look at certain people, the way they move and dance, that's the same way some of these demonic things walk and glide around. It is creepy. It is beyond explanation. His statement that the demons laugh as they torture damned souls corresponds to the vision of Drythium. Quote, I heard behind me the sound of a mighty and miserable lamentation, and at the same time noisy laughter, like the tumult of a rude multitude insulting captured enemies. When that noise growing plainer came close to me, I saw a crowd of evil spirits dragging 5 souls of men, wailing and shrieking, into the midst of the darkness, while they themselves exulted and laughed. End quote. He also stated, as we cited, as they went down deeper, I could no longer distinguish between the lamentation of the men and the laughing of the devils. He describes the river or lake of fire in hell, which of course is also mentioned in scripture. But it's lava and it flows all through. And from what I know now, it flows, it's like a river in hell. It's a river in hell that flows all through, and it goes through. And there are boatloads of people with the current, riding this current in hell. He describes the profound regret in hell. Talking, screaming, full of regret. That's the one thing I want to let people know. Take care of everything you have to take care of now, because in hell, the most thing I was hearing was regret. That some people were asking for a minute to be back on earth, 5 minutes. Can I, just give me one more chance. I want to do it right this time, please. That's all you hear. That's all you hear is regret. That's it. And the regret and the pain is so bad just to hear the regret. It hurts. Wisdom chapter 5, quote, Therefore we have erred from the way of truth, and the light of justice did not shine unto us, and the sun of understanding has not risen upon us. We wearied ourselves in the way of iniquity and destruction, and have walked through hard ways. But the way of the Lord we have not known. What has pride profited us? Or what advantage has the boasting of riches brought us?
All those things are passed away like a shadow and like a fleeting rumor. Such things as these, the sinners said in hell. We believe that Ivan, Dominic, who by his own admission... Ivan, e aí, Eduardo, a passagem, né? Morre o rico, e aí ele vai para o inferno, e ele quer tocar Abrão, né? E Abrão não pode conversar com ele, então ele fala, então deixa eu voltar para a terra e falar para os meus familiares, só dar uma mensagem. E Jesus fala, bom, mas eles têm os profetas e a lei, então assim, eles já têm o que é necessário para a salvação. Não adianta você morto agora. E a outra coisa, lembrar, Lu, a diferença entre Pedro e Judas, né? Porque os dois traíram, Pedro até de uma maneira talvez pior, os dois sentiram remorso, tanto é que Judas se suicidou, mas só um se arrependeu. E a diferença de remorso e arrependimento ela é importante aqui. O remorso não é salvífico. O arrependimento real é. Então perceba como ele fala, as pessoas lá sentem arrependimento, mas agora é tarde, já foi. E à medida que você vai sentindo arrependimento e não tem saída, Eduardo, na descrição que você deu de infinitude, vai aumentando o ódio que você tem. E você vai se parecendo cada vez mais com um demônio, porque você começa a sentir ódio. Então você para pensar, é um ciclo infinito. Uma coisa que eu acho que você está se referindo também é isso, assim, né? Não adiantaria o morto voltar, porque é isso, a gente está fazendo esse vídeo agora, fazendo esse react, e querendo que as pessoas acreditem que ele está falando a verdade. Para quem acredita, nenhuma prova é necessária. Para quem não acredita, nenhuma prova é suficiente, né? Assim, é aquela coisa. A gente quer falar, olha, esse cara viveu isso. Ele conseguiu. Não, e a coisa mais fácil é descredibilizar o cara, descredibilizar o brother Peter e descredibilizar nós quatro. É a coisa mais fácil. E aí bota numa prateleira do deixa pra lá e segue a vida. Você ia falar, Eduardo Caio? E tem outras, para quem quiser se aprofundar, né? O Daniel, o Caio e Lu. Tem aquela experiência da Glória Apollo, que também tomou um raio na cabeça, morreu e teve a experiência de ir para o inferno. E Deus nela fez um milagre maravilhoso. Enfim, são histórias que vale a pena para quem se sentir tocado a acordar para entender o que é essa realidade. Tem outras experiências místicas, se é que a gente pode chamar assim, de pessoas que passaram pelo inferno e Deus deu a oportunidade de vir aqui exclusivamente para testemunhar, para que não sejamos o rico epulão, né, que foi para o inferno e não sabia mais o que fazer. Uma questão aqui que eu queria voltar alguns minutos atrás, que é o que eu falo para os meus filhos sempre, desde a última vez que eu conversei, que eu vi, desde a vez que eu vi esse filme. Ele diz o seguinte: cuidado com as pequenas coisas, porque as pequenas coisas aqui são enormes aqui do outro lado. E eu falo isso sempre para os meus filhos. Essas pequenas coisas podem te levar para um inferno. Vou dizer, ontem eu fui à missa, o meu filho tirou um notaço de uma matéria que era impossível. Tirou 9,50, quase 10 de uma matéria que era impossível, e ele chegou aqui e eu, numa explosão absurda de felicidade, distribuí 398 milhões de palavrões, coisa que eu tenho brecado no meu, segundo a segundo. Fui me confessar, claro. O padre virou para mim e falou assim: você sabe que isso poderia te levar para o inferno? Como é que uma coisa de Deus que você recebe, você retribui a Deus como uma coisa ruim? Fiquei imaginando se alguém da nova era, ou dessas pessoas, tivessem ouvido o que esse padre católico e santamente falou para mim. Como é que eles iriam reagir? E acho importante o testemunho das pequenas coisas, porque do mesmo jeito que as pequenas coisas, como a Lu falou, do bem, te aproximam de Deus, as pequenas coisas boas, né, te aproximam de Deus, os pequenos milagres do dia a dia, os pequenos maus também te afastam da salvação, né, as coisas, entre aspas, inofensivas, né.
Mas é importante essa história do arrependimento. Mas vamos finalizar o vídeo, Ivan. Lived a bad life, was given a special grace to see hell, so that he and others could benefit from it. However, the mistake that some people make is then to think that because they received a special grace to recognize some truth, or to change in a certain way, that they are suddenly where they need to be, or that they understand everything about Christianity. No, just because he was given this grace to see what hell is like, does not mean that he understands everything about Christianity or about hell. Rather, he needs to, in humility, seek out the full truth, which is found in true traditional Catholicism, as our material explains. That's what's necessary for salvation. People should see our website, VaticanCatholic.com, and our videos for information about what people need to know and do to be saved. We also recommend that people, if they can, pray 15 decades of the Rosary each day, and the Hail Mary frequently. Job 10, quote, "Before I go and return no more to a land that is dark and covered with the mist of death, a land of misery and darkness, where the shadow of death and no order, but everlasting horror dwelleth." But once you pass those gates, it's done. The sentence is done. Aí isso arrepia, cara. Ivan, para aí. Só uma coisa que eu queria falar. A gente não, como Centro de São Paulo, endossa o site em questão que o irmão Peter apresentou. Nós não conhecemos o que ele publica lá, as opiniões teológicas dele. O que a gente afirma, como ele afirmou, é que na tradição, no catolicismo, conforme revelação, magistério e tradição de 2000 anos, está tudo que é necessário para a salvação. Ponto. O que ele coloca no site dele lá, aí a gente, infelizmente, vai deixar aqui, porque faz parte do material que ele publicou e a gente é fiel ao material que a gente acompanhou. E o segundo comentário, na linha da Glória Polo, Eduardo, é o trágico o São Leonardo de Porto Maurício, que eu compartilhei outro dia, e a experiência da mulher na igreja alemã no século XV ou XVI, que caiu dura no meio da missa. Aliás, missa, Lu, hoje é o dia da primeira missa no Brasil, 26 de abril. Primeira missa celebrada em solo brasileiro. E aí ela caiu dura, Eduardo, e um frei muito fiel, muito carolinha assim, foi lá ver ela voltou à vida e começou a descrever o que tinha acontecido, e esse frei era da mesma ordem de São Leonardo de Porto Maurício. São Leonardo colocou no livro dele. O que São Leonardo disse? Que ela disse, essa moça que morreu, que no mesmo minuto, ou sei lá, segundo, não sei como é que fala, em que ela estava passando pelo portão do inferno, então é antes de entrar, né? Antes de chegar lá no céu, né? No sim ou não, para onde vai, ali na bifurcação. Lu, tinham 60 mil pessoas mortas, eu não me lembro de cabeça, mas essa é a proporção. 3 foram para o purgatório, 2 foram direto para o céu ou vice-versa. E o resto foi para o inferno. Cara, assim, é óbvio que isso não é uma proporção fixa nem constante. Isso e nem dá para testar que isso é uma verdade. Mas é mais uma comprovação, passada por um santo, São Leonardo de Porto Maurício, de que as portas são de fato estreitas. E isso não tem que tirar a nossa esperança, ao contrário. Tem que aumentar a nossa fidelidade e obediência. Como escravos de Cristo mesmo, como escravos da verdade. Mas é isso. Fala aí, Caio. Fala aí, Eduardo. Fala aí, Luque. Como é que vocês querem fechar esse papo? A gente nunca fez React, não sabe como é que fecha React. Como é que fecha aí? Fala aí. Bom, Daniel, eu acho um tema importantíssimo, volto a dizer para as pessoas, aqueles se sentirem tocados, ou que o tema os fez refletir, que eles se aprofundem. Existe muito material, existe muita coisa para olhar, muito testemunho, muitas pessoas que passaram por essa experiência da morte e voltaram, tem bastante coisa que dá para estudar, e esses santos, os próprios santos que o vídeo foi citando, né, São Dom Bosco, e é isso, vamos continuar rezando pela conversão dos pecadores, e uma das formas da sua conversão, se não é pelo amor, é pelo temor, e o temor do inferno acaba sendo uma forma de te empurrar, né, essas são as minhas palavras, se eu gostaria de deixar, Daniel. Legal. Eu gostaria de falar o seguinte, eu acho que o que a gente fez, se é um react de verdade, de certo, correto, não sei, mas o que a gente fez foi
trazer ênfase, né, para alguns temas. Assim, às vezes a gente ouve um depoimento desses e fica uma coisa meio maçante. Se a gente não está envolvida no tema, a gente às vezes perde as referências e tudo mais. Então, o que a gente tentou fazer foi trazer um chamariz, né, para cada ponto que é realmente importante. Então, eu espero que ela ajude as pessoas que queiram, né, se aprofundar nesse tema e que tenham gostado do vídeo em si. E lembrando que o Centro de São Paulo é formado por muitas pessoas, aqui tem 4 exemplares com mais de 15 anos. Então talvez não fique tão fluido, aí, querendo me vender coisa aqui, tão fluido, tão alegre como o pessoal que é especialista em fazer vídeo, mas a nossa contribuição é muito mais experiencial mesmo e de missão mesmo do Centro de São Paulo e de atitude e atividade. Caio, você sumiu, você tá ainda, só vejo uma letra C aí. Estou aqui, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Não, tua imagem eu não vejo, mas eu te escuto. Eu Então só o meu que tá dando problema. Manda ver aí. Queria deixar um recado final o seguinte: depois que morrer, tudo acabou, não tem volta. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. É na vida que você tem que lutar para ir para o lado bom. Porque se não for para o lado bom, depois da morte, acabou, você está sentenciado, não tem desculpa e não tem volta. E você não sabe quando vai morrer, né? Então não dá para ficar postergando. Exatamente. E em cima do que você está falando aí, eu acho que cumpre só lembrar como nós somos católicos, que quando a gente fala de 2 saídas, 2 saídas, mas uma delas tem 2 opções. Ou você vai ser salvo, direto céu ou via purgatório, a única saída do purgatório é a salvação, ou então você vai para o inferno. Né? Então são 2 saídas, mas uma delas, a salvação, pode ser direta, se você está em estado de graça, etc., ou via purgatório. Então é importante porque senão parece, né, Caio, que a gente tá tratando como se o purgatório fosse uma terceira saída, e aí depois do purgatório decide se vai para o inferno ou não. Não é isso. Ou então como se ele não existisse, como muitos dos protestantes afirmam. Mas é o que temos para o momento, né, Caio? Quer fechar aí, meu? É isso. Acho que foi bacana. No meio do caminho a gente foi aprendendo a fazer. Eu, pelo menos, fui aprendendo a fazer. Acabou ficando um pouco mais fluido do que a gente imaginava. E no fundo, Caio, Daniel e Lu, foi um react de um react, na verdade, né? Mas como sempre, a gente faz tudo autoral, né? Tudo meio sem... Mas vamos que vamos, Espírito Santo guia. E agradecer ao Ivan aí, porque foi o nome mais falado hoje, né? Que parou os vídeos e ajudou a gente. E espero que vale a pena. Se vocês gostarem, façam comentários e encaminhem para as pessoas que vocês acham que pode se beneficiar desse material. Façam comentários, ajudem a divulgar o vídeo, que a gente de fato acha bastante importante. E que Nosso Senhor seja louvado, Nossa Senhora mantenha seu manto azul nos protegendo, São Miguel Arcanjo nos defenda. Queria fazer um último comentário que me veio na cabeça agora. Muitos devem estar se perguntando: mas vocês, católicos, estão deixando de fazer muita coisa que eu, um católico, estou fazendo? E se o que vocês pregarem não for o correto? Deixando claro que a gente pode estar deixando de viver a vida que a gente está tendo. Eu devolvo com a seguinte questão: já imaginou, se nós estivermos certos, a desgraça que você vai enfrentar eternamente? Toma cuidado, porque se os católicos estiverem certos, a desgraça que as pessoas condenadas vão enfrentar serão eternas. E se nós estivermos errados, a única desgraça que a gente vai enfrentar não termos uma vida tão plena como essas pessoas tiveram. Que, na verdade, é plena, porque é libertador. Não pecar é a maior liberdade que uma pessoa tem. Não é o poder pecar, mas é o não pecar. É a maior liberdade que um homem pode ter. É isso. Bom ponto. Deu por hoje, sexta-noite? Deu por hoje.
Então tá bom, pessoal. Um ótimo fim de semana a todos aí. Vamos que vamos. E que São Paulo, nosso padroeiro, nosso padrinho, nosso patrono, continue intercedendo por nós. Amém, pessoal? Até mais. E viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Que viva, que viva. Tchau, tchau. Tchau.